Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste dia 10 de julho de 2020, 14ª semana do Tempo Comum. Hoje a cor litúrgica é a verde, um dos santos do dia é Santo Antônio Persiesques, deve ser. Em outro lugar eu vi que era Santo Olavo. Na realidade são vários santos no mesmo dia, né? Então, dependendo do santo, eu estou falando aqui. Eu sigo vários perfis católicos, então eu consigo ter essa visão, né? Mas de qualquer forma, quem tem acesso ao calendário geral romano também poderá estar verificando. Me utilizo também o livro Um Santo para Cada Dia, da editora Paulus, do Mário Esgarbossa, tá? É um clássico aí da hagiografia, né? Com H. Muito bem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já vou direto para a leitura, tá? Não, hoje eu não vou dar pitaco. Bom, também se eu der, paciência, né? Não tem notícias muito agradáveis aí, né? Assim fala o Senhor. Então, o livro da profecia de Oséias, capítulo 14, versículos de 2 a 10. Assim fala o Senhor: Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estava caído em teu pecado. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor. Diz ele: Livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos, a produtos de nossas mãos. Em ti encontrará o órfão misericórdia. Hei de curar sua perversidade, e me será fácil amá-los, deles afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio e lançará raízes como planta do Líbano. Seus ramos hão de estender-se, será seu esplendor como o da oliveira, seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo, e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. Que tem ainda Efraim a ver com ídolos? Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como o cipreste sempre verde Sou como o cipreste sempre verde. De mim procede o teu fruto. Compreenda estas palavras, homem sábio, reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor, e por eles andarão justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 50, com o refrão: Minha boca anunciará vosso louvor. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Minha boca anunciará vosso louvor. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, mais branco do que a neve ficarei. Minha boca anunciará vosso louvor. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Minha boca anunciará vosso louvor. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios ao Senhor para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Minha boca anunciará vosso louvor. O evangelho de hoje está em Mateus 10, versículos 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante delas e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra. Bom, eu vou ter que dar um pitaco mais relacionado. Tem duas coisas, já vou deixar falado aqui antes que eu esqueça. Primeiro, sobre as promessas das leituras de hoje, da primeira e segunda leitura. E segundo, aquela notícia horrorosa do rapaz que criava cobras
venenosas. O estudante de medicina veterinária que foi picado por uma naja, mas depois descobriu-se que ele tinha uma quantidade absurda de cobras, de répteis, principalmente cobras, que ele estava criando em caixas. Essas caixas assim comuns de guardar coisa, né, que tem aquela tampa que você encaixa, né? Se você não viu a notícia, eu vou te atualizar então, né? Fazer o quê? O papo do urubu azedo hoje. Mas vamos começar com as promessas de Deus. Eu estou seguindo a partir da leitura da Bíblia do meu dia a dia, o método do Monsenhor Jonas Abib, ou Padre Jonas, né, quando ele fez. É o itinerário de estudo dentro da Canção Nova e que já ajudou muitas pessoas fora da comunidade Canção Nova, os fiéis católicos, a terem um amor pela palavra de Deus. É o início, o pontapé. Eu me encontrei muito nesse método, né? Então é a partir desse método que eu vou falar um pouco da primeira e segunda leitura, coisa rápida. O livro de Oséias, se você não conhece, já estamos lendo desde essa semana, a história dele é assim, ele recebe ele é um homem de Deus, recebe uma ordem de Deus dizendo que ele tinha que casar com uma prostituta, com uma mulher da vida, uma mulher dada, né? E ele casa e passa a sofrer as infidelidades. É um sofrimento grande porque atinge o orgulho como homem. E na verdade ele acaba entendendo como que Deus Todo-Poderoso se sentia diante de um povo infiel perante aos ídolos. Porque para Deus Todo-Poderoso a infidelidade sexual e a infidelidade religiosa é a mesma coisa. Você está traindo o seu marido, nós igreja traímos o nosso marido. Quando eu falo nós todos traímos. Até tem que contar uma coisa triste, né? Eu tenho que relatar uma situação sem citar nomes e o local. Então, Oséias começa a falar assim, e começa a dizer as promessas negativas, ou seja, as coisas ruins que poderão acontecer advindas disso, mas ao mesmo tempo ele fala as promessas do Senhor, ele é a boca de Deus, né? A boca de Deus assim, ele é um instrumento de Deus para dizer o que poderá acontecer com aquela região, a Samaria, né? E aqui o que me chamou muita atenção é aqui, versículo 5: Hei de curar sua perversidade, e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Apesar de Deus estar super hiper irado, ele não quer, ele ama o seu povo, ainda mais o povo escolhido. E ele diz: eu hei de curar suas perversidades. Então hoje, nesse momento, tome posse disso, né? Vamos tomar posse disso, eu e você, caríssimos. Que Jesus nos cure de nossas perversidades diárias, porque nós todos temos maldade no coração. O pecado original acabou provocando isso, abrindo essa brecha ruim, não é? Esses pensamentos desordenados, a racionalidade extremada que nos causa confusão, maquinações, né, contra nossos irmãos e etc. Depois, Jesus fala aos discípulos: olha, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Porque, imbuídos do Espírito Santo, do Espírito, o Paráclito, imbuídos do Senhor Jesus, seremos todos perseguidos. Certo? Promessas também. Aqui tem promessas, e aí vou deixar para você ler depois com calma a liturgia de hoje, e faça a Lectio Divina, leitura orante, ou pelo método do Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia no meu dia a dia. Tá? Não vou dar maiores assuntos. Vou finalizar com esse, também não vou ficar muito em cima desse tema do rapaz lá que foi picado por uma naja, aqui no Brasil não existe, nem em zoológico, esse bicho, e esse piá, para mim é um piá, né, mas um piá sem noção, não sei como conseguiu trazer esse tipo de animal silvestre, que é lá da Índia, lá da África, super venenoso, e agora o piá está correndo risco de vida. Ele não morreu. Se você viu que ele morreu, não, ele não morreu. Ele está em estado crítico no hospital, porque provavelmente os órgãos estão se deteriorando devido ao veneno. É um veneno que inclusive atinge a região neurológica, toda a estrutura cognitiva. Parece que os pais importaram o medicamento lá dos Estados Unidos e não veio, lógico, né? Porque não é assim que a coisa funciona. Então, não, fora que depois queriam se desfazer da cobra.
abandonando num lugar qualquer, né? Olha que situação, gente. É um crime tremendamente horrível. O pessoal mais antigo fala que cobras são traiçoeiras. Se você fizer uma pesquisa com relação a cobras, principalmente cascavel, as cascavéis, você pode matar a cascavel. O pessoal antigo aqui da casa falava que cascavel mesmo, a primeira coisa, tem que esmagar a cabeça da cascavel. Aí eu lembro sempre de uma senhora, né? Sabe por que tem que esmagar a cabeça? Isso os antigos falavam, parece coisa de folclore, né? Não, porque a cabeça fora do corpo ainda pica. Ela tem a capacidade de correr atrás de você e picar. Aí a gente acha que é modernoso, que é conhecedor de tanta coisa da biologia, né? Até o dia que eu vi uma notícia que nos Estados Unidos, recentemente, quer dizer, recentemente, uma notícia de 2 anos atrás, mas realmente aconteceu uma situação parecida. A pessoa viu uma cascavel no quintal, porque no estilo americano não tem cerca, né? Ele foi lá, picou a cobra, mas esqueceu de esmagar a cabeça. Sabe o que aconteceu? Na hora que ele foi recolher as partes do animal, a cabeça da cascavel picou ele. Porque a cascavel tem um sistema de defesa tão interessante que pica depois de morta. A cobra estava morta, mas a cabeça foi lá e choque, picou mesmo o homem. Aí eu contei pro pessoal de casa, ela viu, falei pra você, e é verdade. Por que eu tô falando de cobra? Eu odeio falar sobre esse tipo de assunto. Eu não gosto de ver nem documentário de cobras, nenhum réptil. Eu não suporto. Sabe, tem uns animais. É por isso que tem uns animais que a gente cuida melhor, né? Os animais fofinhos. Agora, animais meio feios a gente não cuida. Né? Mas não é o certo. O ecossistema ele é complexo. Primeira coisa, que cobras que nós estamos criando? E pior, o que a gente está importando para nossas vidas? É uma alegoria, tô fazendo, né? Pegando esse lance da biologia, da dinâmica animal, por exemplo, de uma cascavel que pica, a cabeça dela pica mesmo depois de morta, a questão é acabar. Então você andou importando umas cascavéis aí, umas narjas aí pra tua vida. Aí você identificou e não quer mais. Aí só que você acha que tem que abandonar atrás de um shopping, como aconteceu o caso do rapaz lá. Não sei quem abandonou e tal, e a gente sabe que quando a pessoa é picada por qualquer animal peçonhento, você tem que levar o animal peçonhento para identificação, para eles saberem o que é para dar. No caso, foi difícil dar o Butantan lá, o CD1, provavelmente o geral, só que infelizmente não são cobras do tipo Naja, são cobras aqui do Brasil, né? O cara é tão sem noção. É por isso que, olha, realmente é bom ser pobre, gente, porque quando a gente tem muito dinheiro, a gente tem umas excentricidades de ficar importando cobra. Então, o que a gente está sendo excêntrico de importar serpentes para a nossa vida? Maldades, coisas ruins. O que a gente está importando? O que a gente está trazendo? E se você identificou, você está pinchando para lá, deixando no cantinho? Ou realmente vamos encarar, colocar um soro antiofídico? E finalmente, um terceiro ponto. Tem que matar pela cabeça. Eu não preciso nem falar nada. Tire suas conclusões. Você pode se consagrar à Imaculada Conceição, você pode implorar a Deus, mas saiba que a única que tem o poder de pisar na cabeça do capeta é a Nossa Senhora. Então, sem Nossa Senhora não chegamos à santidade nem a um caminho santo. Até o padre, eu sempre cito Padre Paulo Ricardo porque é ele que tem mais conteúdo nesse sentido. É o mais inspirador. Eu sou muito, eu vou dizer, sou muito fã dele, indico mesmo. Indico. Vou sempre indicar. Mesmo que ele pise na bola, até hoje eu nunca vi ele pisar na bola. Ao contrário, ele está sempre aí defendendo questões antiabortistas. Eu não estou dizendo que eu boto minha mão no fogo por ele, rezo por ele, mas assim, muita coisa que ele fala é coerente com a vida dele e com o ministério dele, tá? Então, o que ele andou falando esses tempos? Você pode ser devoto, por exemplo, eu sou devota de Santo Antônio de Pádua, mas só essa devoção não vai me levar à santidade. Os santos da terceira, ali no terceiro piso, que eu já falei, primeiro piso é Nossa Senhora, segundo degrau São José, terceiro degrau todos os santos, independente se morreram mártires, depelados, com chagas, sem chagas, sangrando, sabe, fazendo coisas extraordinárias, porque tudo é extraordinário, porque Deus habita neles, beleza? Então não adianta eu ser devota somente de Santo Antônio de Pádua, eu preciso ter uma devoção real e verdadeira a Nossa Senhora. Não pode ser também uma devoção mariana em que eu acho que só Nossa Senhora cura.
E assim, só vê Nossa Senhora, não vê Senhor Jesus no colo dela, nem no ventre dela, e também não vê que ela está acompanhada de São José. O São José, tadinho, é o mais esquecido mesmo, né? Não deveria. A Sagrada Família exorciza também todas as situações, certo? Porque em parte é representação da Santíssima Trindade, né? A família é uma representação da Santíssima Trindade, de forma muito simples, muito humilde. Toda a família. Aí o que acontece? Precisamos ter realmente uma devoção à Nossa Senhora, porque ela é que pisa na cabeça da serpente, segundo a promessa do Apocalipse. E depois... desculpa, não sei se falei bobeira. É ela que pisa, né? No Apocalipse. Porque eu sei que no Gênesis, Eva ouve a palavra de Deus dizendo: a descendência da mulher será contra a serpente e vice-versa, né? Porque tem os filhos da serpente. Mas aí a gente não julga. A princípio todos são filhos de Deus. É Deus quem vai jogar o joio fora. Compete a ele. Sabe? Então, essa situação real que aconteceu com o guri, eu fiquei pensando, mas o que leva uma pessoa a importar cobras exóticas? E ainda colocar de qualquer jeito. Por exemplo, o pessoal que tem cobra de estimação nos Estados Unidos, eles colocam num aquário de vidro, até porque o vidro é meio que difícil para cobra, né? E ainda assim são aquelas sem veneno. A tal das, como é que é? Snake, cobras do milho, acho que deve viver aí nas plantações e não tem veneno. Inclusive no Brasil tem umas que comem só lesma, andei sabendo. Não são venenosas, mas a picada é dolorida, você não pode levar a picada delas, elas picam. E aí eu fiquei pensando, mas sabe, a gente também importa coisas ruins. E às vezes eu fico sempre naquela coisa, o que eu sou rica, não materialmente, mas o material também pode me trazer problemas. Se eu tenho excesso de dinheiro, eu posso comprar umas quinquilharias, importar coisas, começar a criar animais exóticos que nada a ver. E só vai me trazer problema. Mas nós todos, mesmo sendo até um miserável mendigo, às vezes ele pode ser rico em alguma coisa que vai impedir ele de chegar no reino dos céus. Rico em ódio, ressentimento, vamos supor, né? Então vamos nos colocar nesse sentido do homem miserável. Somos ricos em quê? Você, somos ricos em quê? Que trazemos, importamos serpentes para a nossa vida. Criamos cobras em nossa vida. Temos um ninho de cobra na cabeça, um ninho de cobra no coração, que fica picando a mim e a todos. Né? O que nos leva a isso? Então fica a reflexão para hoje. Não vou terminar essa reflexão, até porque eu estou refletindo desde ontem, na verdade, né? Só quis compartilhar. Até porque não adianta ficar falando do governo, já chega. Temos que aguardar as próximas eleições presidenciais, que é daqui a 2 anos, né? Aí a gente decide. Gente, desejo a todos um ótimo dia. Aqui no sul está frio. Não, o ciclone foi para cá, foi um mero ventinho na minha região. Acho que se deu problema foi no mar, né? Mar é sempre um problema. Quem rezou aí para evitar um segundo ciclone, agradeço. Mas vamos rezar para todos os padres e bispos que estão doentes de Covid-19, como o Dom Henrique Soares, que ainda o quadro não tá estável, né? O Padre Celso eu já não sei, não falaram mais nada. Mas vamos continuar em oração a todos esses padres, missionários consagrados e familiares deles também que devem estar passando pela Covid-19. Paz e bem.